CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Prezados amigos, estamos aqui dando continuação ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver da pergunta 718 até a pergunta 727, mais ou menos, tá? Vamos falar sobre privações voluntárias e mortificações. Convido a todos para fazermos uma breve prece de abertura desse nosso encontro fraterno, para nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais que nos ouvem e nos assistem nesse momento. O nosso principal objetivo é a aprendizagem e o estudo de forma a nós nos melhorarmos cada vez mais através da melhor compreensão da codificação espírita. Elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre, agradecidos pela oportunidade de sempre estarmos à disposição do alto para servir. O esclarecimento é uma conquista, mas a predisposição, ela é individual de cada um de nós. Que os benfeitores do mundo maior, responsáveis pela casa da Ilha de Paquetá, Casa Espírita da Ilha de Paquetá, conhecida carinhosamente como CEIP, possa abençoar a todos nós. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos, então, falar sobre mortificações. Eu preciso aqui dar uma sintonizada aqui no computador, que ele saiu fora, e vamos iniciar nosso estudo. Então, privações voluntárias e mortificações. Vejam bem, quando nós falamos sobre privações voluntárias, a primeira coisa que nos vem, vamos nos privar dos prazeres da vida? Com que objetivo? Qual o verdadeiro sentido da privação? Deus permite que o homem tenha prazeres para que a vida ela tenha sentido. O que Deus procura nos ensinar é termos a noção de limite para que essa privação voluntária ela seja em benefício daqueles que precisam. Se eu abro mão dos prazeres da vida para servir ao meu semelhante, esse sacrifício, ele retorna em forma de crescimento espiritual. Mas se eu, por exemplo, vou me privar voluntariamente dos prazeres da vida, achando que essa privação voluntária, ela vai impedir que eu me contamine, se nós podemos dizer assim no português bem claro, de todas as coisas erradas que acontecem, sem vantagem nenhuma para aqueles que precisam, por que não
refletir sobre isso. Que tipo de vantagem eu posso levar quando eu tenho uma atitude egoísta? Por exemplo, vou pegar exemplos práticos de pessoas que, através de uma privação voluntária, favoreceram a muitos. Por exemplo, Irmã Dulce, uma freira que veio para o Brasil. Ela não era brasileira, mas ela é italiana, se eu não me engano, e ela se dedicou na Bahia ao trabalho assistencial aos necessitados. Ela abriu mão do mundo, do século, para viver uma vida regrada num convento. Mas não apenas orando, mas atuando em prol do bem, buscando ajuda para os seus assistidos. Esse tipo de atitude é uma atitude aonde a escolha dela, a privação voluntária dela, reverteu para ela crescimento. Mas se ela tivesse, por exemplo, entrado na vida religiosa, porque ela carregava, sem crítica nenhuma, algum tipo, digamos, de mágoa, ressentimento com relação ao mundo, às coisas do mundo, e ela estivesse no convento, isolada do mundo, fugindo à vida do mundo, numa atitude egoísta, não se doando, essa mortificação, essa privação, ela não faria sentido algum. Então, nós precisamos entender o seguinte, que nós estamos aqui para evoluir. Todos os sentimentos que nós vivemos, eles são para a nossa evolução. Porém, em alguns momentos, vamos ser sinceros, a gente tem dificuldades. Temos dificuldades. Dificuldades porque nós não temos a noção do limite entre o certo e errado. Então, Deus nos dá a oportunidade de aprendermos através da prática do exercício em prol do bem. Então, merece censura o homem que procura o bem-estar, por exemplo? A pergunta 719? Não, muito pelo contrário, mas nós temos que pensar que tipo de bem-estar é esse? O bem-estar da acomodação, o luxo exagerado, o luxo desenfreado, porque a posse do necessário, ela se faz importante para o nosso crescimento, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz interior. A pessoa chegar em casa e ter um mínimo de conforto para o corpo, para o refazimento dos nosso na condição de espíritos imortais. Mas nós também temos que pensar o seguinte, como é que Deus, ele nos oferece essas situações? As melhorias que nós podemos obter por intermédio das privações, elas só vão acontecer se nós utilizarmos essas privações em função do próximo. Por exemplo, eu abro a mão de ter uma vida extremamente materialista, em favor de uma vida altruísta. Nós não somos espíritos evoluídos o suficiente a ponto de abrirmos mão de todos os prazeres da vida. Então, a sugestão que a Casa Espírita nos oferece é a sugestão do bom senso, como era Kardec, o bom senso encarnado. Então, nós não podemos ser nem 8, nem 80, não temos condições. Então, a gente fica no meio termo. Então, eu procuro me equilibrar entre a convivência fraterna com os meus entes queridos, o prazer de poder usufruir das coisas, mas sem esquecer o compromisso de ajudar, o compromisso de ser útil, o compromisso de trabalhar em favor do próximo.
Porque os benefícios que eu recebo, eles não podem ficar, digamos assim, armazenados, engavetados na minha vida. Eu preciso colocá-los em prática. Então, por exemplo, hoje, depois de tantos anos trabalhando como um professor de escola pública, eu utilizo todo o traquejo do conhecimento, da vivência, das aulas ao longo de uma vida inteira para estar aqui, batendo um papo. Isso não é uma palestra, isso não é nem um estudo, isso é um bate-papo amigo. Um bate-papo amigo onde a gente procura entender o que a doutrina nos tem a oferecer. Porque, por exemplo, na Espanha, vamos pegar um exemplo das mortificações, aonde existem penitentes que eles se chicoteiam na Semana Santa. E esse ato de se chicotear na Semana Santa é para uma purificação, porque o indivíduo está punindo o seu corpo por sentir prazeres. Em vez dele se chicotear, por que ele não canaliza essa energia para trabalhar em prol do bem, participar de uma obra social, como um voluntário, para ajudar, botar mãos à obra, pegar no pesado, em vez dele se chicotear, para, através do chicote, ele ferir sua pele, fazer sangrar para que ele, por vergonha dele sentir prazeres. Não, vamos trabalhar em prol do bem, porque eu tenho certeza que se nós canalizarmos o nosso sentimento, a energia vital que nós somos portadores para servir o semelhante, a espiritualidade vai dar um jeito de nos ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio. O que eu lamento é que, às vezes, a gente só aprende isso um pouco tarde, e aí o sofrimento ele se torna inevitável. Por quê? Há uma diferença. O homem tem direito de vivenciar os prazeres do mundo, mas ele precisa ter uma noção de limite. Não pode ser nem além, nem aquém. Ele não pode se dar o direito de fazer tudo que tá na cabeça, mas ele precisa entender, tá? Ele precisa entender e respeitar a cultura até dos outros. Como, por exemplo, nós temos povos que têm culturas diferentes da nossa. São espíritos que estão em processo de evolução. Então, por exemplo, na Ásia, na Índia, existem os faquires, que são aqueles homens que eles treinam a mente para não sentir dor. Colocam-se uma cama de pregos e o faquir deita naquela cama de pregos e o seu corpo é todo furado, chega até em alguns pontos sangrar, mas ele não sente dor. Ele tem um controle da mente. Aí eu pergunto, esse tipo de mortificação, que isso é uma mortificação, assim como os penitentes na Espanha, durante a Semana Santa, que vão se escoteando, quem viu aquele filme Anjos e Demônios, aonde havia um padre, era um padre, se eu não me engano, que ele, por pensamentos impuros, ele pegava uma correia e se batia para poder não ceder às tentações. Não seria muito mais inteligente nós utilizarmos toda essa vitalidade para a nossa melhora? Ninguém vai melhorar de uma hora para outra. As pessoas que são portadoras de inclinações e arrastamentos doentios, elas precisam encontrar um ponto de equilíbrio. Então, se o indivíduo, em vidas anteriores, ele fez o mau uso do livre-arbítrio, nessa encarnação, de uma hora para outra, ele não vai conseguir consertar. Uma pessoa, por exemplo, sem crítica nenhuma, que sempre teve uma alimentação baseada em carne vermelha, ele não vai conseguir mudar de uma hora para outra, a não ser que ele deseje. Como também nós temos povos que eles não se alimentam de determinados tipos de carne, porque consideram impuras
uma carne de porco, por uma questão de religião, mas a gente precisa respeitar. É um direito que eles têm. Como, por exemplo, no catolicismo, existe uma tradição que, na minha família, por parte de pai, sempre eles respeitaram o período da quaresma, ou seja, quarta-feira de cinzas até sexta-feira, quando Cristo, sexta-feira da paixão, tá? Quando Cristo foi crucificado, as pessoas na quarta-feira de cinzas e a partir daquela quarta-feira até a sexta-feira santa, as pessoas jejuam, não comem carne na quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras até a sexta-feira da paixão. Então, o que acontece? A gente tem que respeitar isso, que é uma questão cultural. Se vocês me perguntarem, você faz a manutenção desse costume? Não. Por quê? Porque quando eu entrei na doutrina espírita, eu aprendi que eu tinha a liberdade de escolha, por uma questão de respeito, na Sexta-feira Santa. Se eu estou na casa de pessoas amigas, nós vamos comer um peixe, um bacalhau, beleza, sem problema nenhum. A gente sabe que a coisa mais importante é o respeito às tradições e o respeito à cultura. Isso faz parte do nosso entendimento. Nós precisamos entender e respeitar. Por quê? Porque as privações, elas têm que ser voluntárias. Porque senão não faz sentido nenhum. Por exemplo, na brincadeira aqui, a gente passar um dia inteiro num jejum para quando chegar meia-noite comer aquilo que nós passamos o dia inteiro jejuando. Não faz sentido. Se eu vou fazer um jejum, isso tem que fazer sentido. Tá? Tem que fazer sentido. Porque senão isso não tem. Eu tenho que fazer a privação para que ela beneficie a outra pessoa. Como um caso contado por várias pessoas, e essa historinha ela já sofreu algumas variações. Dizem que Mahatma Gandhi, um avatar indiano muito conhecido, advogado, político, ele era procurado para resolver questões até domésticas, como um caso que aconteceu em que uma família muito simples, o pai procurou Gandhi para pedir a porque o filho desse senhor comia sal em grande quantidade. E o pai sabia que se o menino continuasse comendo sal daquele jeito, ele ia ter um problema renal. Então, o pai leva o menino, explica a Gandhi, e Gandhi vai conversar com o menino e pede ao menino que não coma sal. E virou para o pai e disse o seguinte: daqui a 3 meses você me traga ele aqui. Passaram-se os 3 meses, o pai trouxe o menino novamente à presença de Gandhi e o Gandhi conversou com o pai. Ele continua comendo sal? O pai continua, não mudou nada. Aí, então, eu vou conversar de novo com ele. Aí, o Gandhi conversou com o menino e disse: meu filho, você não pode continuar comendo sal. Você vai morrer. Deixe de comer sal. Você não precisa, o sal não é tão importante assim no seu organismo. Você até precisa, mas não tanto. Aí virou-se para o pai e disse a ele: daqui a 3 meses traga o menino de volta aqui. Passou o tempo, o Gandhi até esqueceu, tá? E aí o pai apareceu de novo com o menino e Gandhi perguntou: ele parou de comer sal? E o pai disse, curiosamente, parou. O que o senhor fez? Aí ele disse: eu parei de comer sal. Quando o senhor esteve aqui a primeira vez, eu comia sal como todo mundo. Mas no intervalo em que o senhor voltou da segunda vez, eu fiz um jejum de sal, para que eu pudesse ter uma ascendência sobre o garoto e dissesse a ele: meu filho, não coma sal.
E funcionou, porque ele parou de comer sal. Isso bate com o que Kardec colocou aqui. Então, na verdade, a privação voluntária de Gandhi não era em favor dele próprio. Não era um movimento de orgulho de Gandhi para chamar a atenção das pessoas, mas para ajudar alguém que precisava. Então, isso é importante. Da mesma forma que, se nós, por livre escolha, desejamos fazer uma abstinência de carne vermelha, eu estou fazendo abstinência de carne vermelha porque eu desejei fazer, porque eu tenho uma mentalidade ecológica. Mas, historicamente falando, o homem sempre se alimentou de carne. Hoje, com o estudo que nós estamos tendo, nós estamos entendendo que os animais são nossos irmãos menores e nós precisamos respeitá-los. Então, por uma questão de respeito aos animais, eu estou num movimento de que eu quero comer menos carne. Não tenho condições de cortar a carne por completo, me alimentando apenas de legumes e ovo. É uma vegetação, digamos assim, macrobiótica, tá? Ou vegana. O meu biotipo não me permite isso. Então, eu tenho que ser sincero. Eu posso fazer uma experiência. Eu vou passar... Eu não vou deixar de comer carne. Eu simplesmente vou comer menos carne. De tal forma que vai chegar um dia que eu vou me satisfazer com uma pequenina quantidade. Por quê? Porque eu estou num movimento até de fundo ecológico para que eu me desligue da carne vermelha dos animais que são mortos através de sofrimento. Então, quando eu tenho essa consciência, eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando nos outros. Eu estou pensando na natureza. Eu estou tentando encontrar uma alternativa. Como, por exemplo, usar a soja. Porque é a carne vegetal. Então, isso já é um movimento. Eu não estou tendo uma atitude voltada única e exclusivamente para os meus interesses pessoais. Eu estou tendo uma atitude voltada para a coletividade. Então, é muito comum, às vezes, a gente encontrar a questão cultural pesando em todas as nossas escolhas, por uma questão atávica, por uma questão que se transfere de uma geração para outra, de uma encarnação para outra. Da mesma forma que nós temos que parar para pensar que eu não vou promover uma automutilação, nem no meu corpo, nem no corpo de um animal, por uma questão egoísta. Por quê? Como, por exemplo, eu sou um criador de animais. Eu vou mutilar os animais para que os animais engordem, para que eles engordem por um distúrbio, para que eu possa me favorecer disso, tá? Então, por exemplo, o homem, ele vai ser responsabilizado pelas escolhas insensatas que ele faz durante a vida. Essas escolhas insensatas, elas estão ligadas diretamente ao seu prazer pessoal. Se eu posso fazer uma escolha mais acertada, por que eu vou alimentar o prazer? Agora, nós não podemos, por exemplo, misturar a questão cultural. Nós sabemos que alguns povos na África e na Ásia não tiveram opções para sobreviver e lançaram mão de todos os seres vivos que existiam para sobreviverem,
como um período que ocorreu na Ásia chamada Grande Fome. Não vou entrar em detalhes, mas aonde a população ela era obrigada a comer tudo que existia. Então, eles se alimentavam de insetos, eles se alimentavam de pequenos animais, animais de todos os portes. Hoje, com o crescimento e o desenvolvimento da indústria, algumas tradições antigas estão sendo modificadas pelos mais jovens, porque os mais velhos ainda estão presos a antigas tradições. Em alguns programas que passava na televisão, mostrando a questão cultural de como os povos se alimentam, a gente sabe que hoje o grande celeiro da humanidade se encontra no mar. As pessoas poderão se alimentar futuramente de algas, de plâncton. Então, isso já é uma vertente de pensamento para uma situação futura, aonde nós, por exemplo, sabemos que nós teremos a oportunidade de futuramente nos alimentarmos de plâncton. Se determinados animais marinhos de grande porte se alimentam de plâncton, nós também poderemos nos alimentar. O que são os plânctons? Pequenos crustáceos que, em grande quantidade, as baleias se alimentam. E nós sabemos que os oceanos são um grande celeiro alimentar, mas os homens hoje já estão criando as grandes fazendas de peixe para que não haja tanta necessidade da dependência da pesca predatória que destrói determinadas espécies. Hoje, devido à tecnologia, é possível se resgatar determinadas espécies que estavam em extinção. Através de que maneira? Através da criação em cativeiros, para depois eles serem soltados na natureza, ou nos rios, ou no mar, de forma que o homem, através de um planejamento racional, ele possa se alimentar de forma adequada. Com isso, nós estamos tendo uma inversão de valores. É lógico que a gente respeita a cultura. A cultura ela deve ser respeitada e cada um tem o seu tempo de aprendizagem, de evolução. Da mesma forma que uma mortificação, da mesma forma que o indivíduo resolve fazer uma escolha de vida, como muitos monges que se afastam da vida do mundo para orar no Tibete, sem crítica nenhuma. Eu estou dando um exemplo dentro do que a doutrina espírita nos oferece. Porque alguém poderia perguntar, você critica a opção de uma vida religiosa? Não. Eu, pelo menos, tenho, na nossa família, nós temos muitos religiosos. Eu mesmo me identifico muito com a vida religiosa, mas existe uma diferença entre aquele religioso que ele trabalha em prol do bem e aquele religioso que ele vive confinado no mosteiro, isolado do mundo, isolado de tudo. Porque nós sabemos que existem os eremitas urbanos. O que são os eremitas urbanos? Aquelas pessoas que moram dentro de uma cidade, mas elas se desligaram de tudo, porque elas não querem se contaminar com as coisas ruins da cidade, elas não querem interagir, elas não querem viver e saber separar o joio do trigo, que eu acho que é uma coisa que nós devemos saber. A pessoa pode viver numa cidade grande e ter um equilíbrio até maior do que quem vive numa cidade pequena. Por quê? Porque ele soube escolher, ele fez a escolha. Ele quer viver ali, ele quer ter contato com aquele mundo tão revolucionário de uma grande metrópole, onde ele tem acesso a tudo, a tecnologia, a restaurantes, a grandes supermercados, mas ele tem uma cabeça equilibrada.
Não é pelo fato de eu estar ali que eu vou me envolver com tudo, não. Eu tenho que ter o bom senso. Veja, nem tudo que é lícito me convém. Então, eu posso conviver numa grande cidade com coisas, com tudo que é oferecido por uma sociedade moderna, todas as coisas possíveis e imagináveis, mas eu ter a cabeça no lugar, ter o equilíbrio e dizer assim claramente: não é pelo fato de todo mundo fazer uso disso que eu também vou fazer. Não. Eu farei o uso daquilo que me convém. Então, o indivíduo pode, lógico, a gente não pode comparar o ambiente de uma cidade grande com o ambiente de uma cidade pequena. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, numa cidade pequena, as pessoas, elas também evoluem dentro do seu próprio ritmo. É que existe uma mentalidade de que a gente só vai encontrar a paz, a serenidade, sabe? A descontração num lugar pequeno. Mas a gente pode também encontrar num lugar grande. Depende de cada um de nós. Depende da interação que nós fazemos com o mundo que nos cerca. Por isso que eu posso viver numa cidade grande ou viver numa cidade pequena. As escolhas que eu vou fazer é que vão determinar o meu equilíbrio e a minha felicidade. E essas escolhas, elas vão depender muito do meu nível de esclarecimento, do meu nível de amadurecimento do senso moral. Eu posso viver num lugar pequeno e estar fazendo escolhas muito mais equivocadas do que quem vive numa grande cidade. Então, isso independe, porque a irmã Dulce, ela vivia na Cidade Baixa, em Salvador. Eu tive a oportunidade de conhecer, e ela era um espírito evoluído, um espírito altruísta, em que em determinados lugares, momentos, tá? Ela pensava muito mais na necessidade do outro do que a necessidade dela e deles, a ponto que no dispensário da irmã Dulce existe uma história muito interessante, aonde irmã Dulce recebeu várias crianças que não tinham onde ficar. Irmã Dulce pensou: eu não posso eu não posso dispensar essas crianças, mas o dispensário está entupido. Como é que eu vou fazer? Pensou e descobriu que o único lugar que ela poderia temporariamente dar um teto para aquelas crianças, curiosamente falando, seria o galinheiro. Então ela pediu aos trabalhadores que tirassem as galinhas, limpassem o galinheiro e colocassem ali umas camas provisórias, até que ela pudesse solucionar o problema. As galinhas podiam dormir fora, e ela limpou aquele, digamos assim, aquele local, né, aonde seria o galinheiro. Então, essa história que é contada por muitos que conheceram ela, dizem que essa atitude altruísta dela é que fazia a grande diferença. Todo o sacrifício que Irmã Dulce fazia em favor dos seus necessitados justificava a opção que ela fez. Então, é diferente, por exemplo, como eu falei aqui, a questão da escolha da alimentação. Eu posso fazer uma dieta porque eu estou com problema de saúde física, tá? Então o médico diz: olha, você tem que fazer uma dieta, pois suas taxas estão muito elevadas. Aí eu vou e faço uma dieta. Mas porque eu estou com um problema de colesterol alto, triglicerídeo alto, eu não estou fazendo a dieta por vaidade. Eu não estou fazendo a dieta porque eu quero ficar mais esbelto. Sem, como volto a falar, sem crítica nenhuma. Mas há uma diferença. A minha atitude, ela tem um objetivo,
que não é somente um objetivo, como diz aqui as perguntas, um objetivo que beneficie única e exclusivamente o meu ego. Nesse caso, é uma atitude voltada para a questão de saúde. Nós temos que pensar no nosso semelhante. Se muitas pessoas, muitos trabalhadores da doutrina espírita renunciaram, como Chico Xavier, a uma vida familiar para poder atuar em prol do bem. Nós temos casos de pessoas que renunciaram a uma vida de prazeres em favor do trabalho assistencial. Inclusive, presidentes de casas espíritas que, para exemplificar a atitude cristã, eles não só passaram a viver em função da casa espírita, como também adotaram várias crianças e deram o seu sobrenome para essas crianças. Nós conhecemos vários casos, mas não vamos citar aqui, aonde a gente vê que o indivíduo ele resolveu viver, dar um testemunho daquilo que ele acreditava. É lógico que cada caso é um caso pessoal. Nós temos exemplos, por exemplo, de pessoas que abrem mão dos prazeres da vida em favor do trabalho assistencial. Pessoas que dão um jeitinho de parar o que estão fazendo para divulgarem a doutrina. Pessoas que procuram angariar através de um trabalho voluntário, colaboradores para poder ajudar pessoas necessitadas. Esse trabalho coletivo beneficia a outros. Quando a gente, por exemplo, faz uma corrente do bem, uma ação entre amigos, para que a gente possa levantar recursos para ajudar uma casa espírita que está passando por uma necessidade. Existem vários tipos de necessidades. Existe aquela necessidade da cesta básica, existe aquela necessidade de trabalhador para fazer a apresentação, até de palestras. A gente tem uns casos assim interessantes que nos chegam. Há momentos que a gente procura fazer uma campanha para angariar gêneros alimentícios para montar a cesta básica. Mas existem momentos também que nós estamos convidando outros oradores de outras casas espíritas para também, juntamente conosco, poder oferecer aos companheiros aqui da CEIP um estudo esclarecedor, um estudo que possa ser um divisor de águas, aonde a gente para e pensa, tudo que nós fazemos tem como ponto central o trabalho assistencial em favor ao necessitado. Vejam bem, em favor do necessitado, porque quando nós estamos fazendo alguma coisa onde o único beneficiado somos nós, isso não tem mérito nenhum. O verdadeiro mérito vem através do esforço em favor do próximo. O verdadeiro mérito, ele não está na facilidade em nós realizarmos a tarefa, mas, às vezes, em nós superarmos a dificuldade. Porque nós encontramos isso no Livro dos Espíritos. Se nós tivermos facilidade em realizarmos o trabalho em prol do bem, isso não tem mérito nenhum. Nenhum. Agora, quando nós corremos atrás, nos empenhamos para que todo o nosso trabalho beneficie a encarnados e desencarnados, isso gera mérito. Da mesma forma que quando nós procuramos estudar, procuramos entender melhor, para que a exposição ela possa gerar esclarecimento nos dois planos da vida, isso também gera mérito. Por quê? Porque eu estou tentando usar o pensamento no intuito de favorecer aqueles que precisam. Porque, às vezes,
fica difícil a gente, por exemplo, entender o seguinte: ah, mas eu gostaria tanto de poder ser um pouco mais ativo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos pensar no outro. As nossas atitudes, elas têm que se desdobrarem sempre em favor do próximo. Nunca a nosso favor. Se eu estou inibindo os meus sentimentos, os meus arrastamentos, que eu considero pensamentos impuros, pensamentos grosseiros, através de uma autoagressão, uma autoflagelação, por que eu não posso trabalhar em prol do bem? Não precisa ser de uma casa espírita, não. Qualquer obra cristã, qualquer obra assistencial, qualquer ONG voluntária em que a gente possa se movimentar em favor do bem. Existem pessoas que eu sou a favor de unir força com outros. Eu acho que quando a gente quer liderar um movimento, a gente tem que ter muita ajuda de outras pessoas. E às vezes fica difícil. É preferível você unir forças a outros para formar uma corrente do bem, uma ação coletiva em prol do bem, em prol dos necessitados. Porque é mais fácil. Dentro dessa corrente, a gente sempre participa através de uma cesta básica, através de uma doação espontânea, através de uma ajuda a uma pessoa necessitada, através de uma prece, através de uma palestra esclarecedora, através de um estudo como esse que nós estamos estudando, as perguntas do Livro dos Espíritos. Estou tentando trazer o teor dessas perguntas para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu estou abrindo mão de alguma coisa da minha vida, mas ao abrir mão eu estou gerando a ajuda necessária para outras pessoas, isso tem peso. Mas se eu estou fazendo um sacrifício esse único e exclusivo para atender a meu ego, a minha vaidade, isso não tem peso nenhum. Tudo que a gente faz para atender ao nosso ego, isso não tem valor de ordem moral nenhum. É como, por exemplo, o caso do óbolo da viúva, que eu vou terminar esse nosso breve bate-papo amigo. No óbolo da viúva, contado pelo Cristo, em uma das parábolas, nós temos a história que no Templo de Jerusalém havia, bem no meio do templo, um local onde as pessoas depositavam suas doações, como se fosse uma grande taça, que tem um nome engraçado. É o local onde você coloca a doação, como se fosse uma espécie de um cofre. Na época não era em formato de cofre, era como se fosse uma grande taça, onde as pessoas depositavam ali suas doações, e depois retirada pelos sacerdotes. E chega um fariseu, um doutor da lei, um homem com recursos, com dinheiro. Ele pega um saco de moedas e coloca esse saco de moedas naquele local apropriado e realiza uma prece em voz alta, chamando a atenção de todas as pessoas que estavam em volta. Ao fazer isso, ele estava alimentando seu ego, sua vaidade, porque aquela doação, perante as leis morais da vida, não teve o peso que vai ter o óbolo da viúva, porque aquele homem tinha dinheiro sobrando. Então, o que ele deu não lhe custou nada. E ainda por cima, ele fez questão de ter um gesto de vaidade, de arrogância e de prepotência. A pobre viúva que orava no templo se sentiu tão, digamos assim, diminuída pelo fato de não poder dar uma doação mais significativa
do que as 3 moedinhas que ela carregava com ela. E essas moedinhas iriam fazer falta. Então ela vai e pede a Deus perdão por só ter aquilo. Mas era ela que desejava colaborar. E ela coloca as moedinhas ali e ela faz uma oração em silêncio, agradecida pelo bem-estar que ela se sentiu naquele ambiente. E segundo nos contam os espíritos, em um livro que eu ainda vou encontrar, lindas histórias que os espíritos nos contam, que após a viúva ter saído dali, entra uma mulher descalça, com os cabelos desgrenhados, vindo do deserto. Uma mulher muito simples, rude, que ela vai, ajoelha, chora e faz uma prece muito sentida, mas muito sentida. Ela sente um alívio, um bálsamo que a envolve e que a consola e que alivia o peso do seu coração. Ela se levanta e se sente reconfortada. Quando ela vê o local de doação, ela não tinha nada que doar. Ela não tinha nem para ela. Mas ela se sentiu na obrigação de algo fazer em favor do coletivo. É quando ela olha em volta e vê encostado no canto uma vassoura. E ela observa que durante o dia o vento havia soprado muitas folhas secas para dentro do templo. E ela pega aquela vassoura e vai varrer o templo, vai limpar o templo, para que os outros penitentes que ali chegassem encontrassem o templo limpo. Ela não tinha o que doar, então ela resolveu se doar. Essa história eu acho muito significativa, porque ela vai exatamente de encontro com a questão da mortificação e da atitude voluntária de você querer servir. A atitude voluntária de você querer ajudar. Às vezes nós não temos o que dar, mas nós podemos nos doar. E essa doação, ela tem que ser de coração. Da mesma forma que quando nós vamos promover uma mortificação, essa mortificação, ela tem que ter um sentido. Eu não estou fazendo uma dieta, eu não estou renunciando a isso. Simplesmente com o objetivo de chamar a atenção das pessoas. Eu estou fazendo isso com o objetivo de colaborar com os outros. Já que eu tenho a possibilidade de ajudar, eu vou ajudar a quem precisa. Mas eu vou ajudar de uma maneira silenciosa. Eu vou fazer de tal forma que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo, no bom sentido. E quando nós começamos a compreender isso, que nós não podemos ter nenhum tipo de rasgo de vaidade, porque é exatamente aí que nós vamos compreender a essência dessas perguntas. Porque o estudo da doutrina espírita é para que a gente, após esse breve encontro, nos tornemos melhores do que aqui chegamos no início desse nosso bate-papo fraterno. O objetivo central é uma reflexão, que as nossas singelas palavras, elas ajudem aqueles que assim escutarem, encarnados e desencarnados, que nós estamos aqui para aprender, estamos de passagem, e todas as nossas atitudes, elas sejam altruístas, aonde, em primeiro lugar, a gente pense no outro, em segundo lugar, no outro. Aí, talvez, lá para terceiro ou quarto lugar, a gente pense na gente. Mesmo que, às vezes, um pouco contrariados,
porque a sensação que ninguém dá valor no que a gente faz. Isso é até normal, isso é humano, mas que a gente pense naquele que precisa mais do que a gente. Isso me faz lembrar, para que eu possa fechar esse nosso bate-papo, amigo, quando ocorreram as chuvas no sul do Brasil e Santa Catarina ficou embaixo d'água. O país inteiro colaborou com as chuvas que ocorreram no sul do Brasil da década de 80, eu me lembro muito bem disso. O Vale do Rio Itajaí transbordou e muitas famílias perderam tudo. Daquele mesmo ano, meses depois, ocorreu uma seca no Nordeste avassaladora, mas uma seca violenta como nunca havia sido vista na história. E aí se lançou uma campanha nacional para as pessoas doarem para o Nordeste. E, curiosamente, Santa Catarina, muitas pessoas atingidas pela enchente, que perderam tudo, se apresentavam para doar. E eu me lembro que eu vi na televisão uma senhora que havia perdido a casa, estava morando de favor, ela apareceu lá com um saquinho doando, se eu não me engano, 1 quilo de arroz. E aí perguntaram a ela o que ela estava sentindo naquele momento. Ela disse o seguinte: assim como ela havia perdido tudo na enchente, ela se sentia na obrigação de dar o mínimo, para aquelas pessoas no Nordeste que estavam passando a fome pelo inverso do que ela havia passado. Ela havia passado por uma enchente, onde ela perdeu tudo. E agora, brasileiros do Nordeste estavam passando fome por uma seca que nunca havia sido vista na história. Essa atitude altruísta, essa atitude humanitária, é que essas perguntinhas que nós conversamos hoje nos ajuda a pensar e a refletir. Eu convido os amigos para a nossa prece de encerramento. Hoje eu vou encerrar, a pedido da direção da casa, esse nosso singelo e breve estudo. Convido a todos que nos escutam a mais uma vez elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai e aos trabalhadores do mundo invisível. Por acaso, entre esses trabalhadores do mundo invisível, me veio à mente Batuíra, um espírito de um português que viveu no Brasil. Um dia, quem sabe, eu farei um estudo para os amigos sobre Batuíra. E me parece que Batuíra é um dos espíritos que se apresentam na CEIP como preposto do Cristo em colaborar com o bom funcionamento da casa. Já me veio no início do encontro, está me vindo agora. Aí resolvi falar nele, tá? Então, elevemos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amado Mestre, para que nesse breve momento a gente possa, numa associação de mentes e corações, agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do esclarecimento. Que as bênçãos do mundo espiritual recaiam sobre todos nós, nos dois planos da vida. E só nos resta agradecer a todos que escutaram essa nossa fala, esse nosso estudo. Eu desejo a todos os amigos uma noite de paz, uma noite de luz. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico.
e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.